De volta o Jornal do Consumidor, que tem o apoio de Gimo, qualidade comprovada. E Panvel Farmácias, você sempre bem. O segmento das máquinas de vendas automáticas, que começou no Brasil na década de 1990, está em plena transformação. Alimentos e bebidas que eram produtos tradicionais oferecidos por esses equipamentos agora dividem espaço com artigos de beleza, produtos orgânicos e até dinheiro, que é o caso das catamoedas, que trocam moedas por cédulas. Foi nessa visão da inovação que o gaúcho Ricardo Catani decidiu apostar. Ele é o fundador da Purificata, empresa sediada em Marau, na região do Planalto, que fabrica e aluga purificadores coletivos de água. Os benefícios de se ter uma máquina destas em condomínios são representativos, como por exemplo, a economia quando comparado com a água mineral, a segurança quanto à entrada de terceiro no residencial para entregar a água mineral, a segurança quanto à garantia da higienização do recipiente, pois ao reutilizar o consumidor sabe o nível da higienização de sua embalagem, a comodidade de se coletar água na hora desejada, sem precisar expor ao ambiente externo do condomínio. A vantagem de se ter água de excelente qualidade à vontade, sem limite de utilização. Nós fomos conferir de perto no condomínio Personality, no bairro Boa Vista, em Porto Alegre, a aceitação e a utilização da máquina purificadora de água da Purificata. Consumidor RS hoje presente no condomínio para mostrar como funciona a Purificata. Água purificada ao meu lado, Rafael Souza, que vai explicar um pouquinho. Rafa, me conta como é que funciona a Purificata. É um equipamento, tá, para uso coletivo, no âmbito residencial, onde todos os moradores conseguem fazer uso da máquina. Ela proporciona que, entre outros benefícios, segurança, tu não precisa mais sair de casa para comprar água, comodidade de tu ter no quintal da tua casa um equipamento que vai te abastecer de água em 24 horas, 7 dias por semana. E questão da qualidade da água, porque ele fornece uma água de extrema qualidade, é um procedimento extremamente complexo de purificação de água, entre outros fatores que fazem com que leve uma economia enorme para o morador. E também ao meu lado, a Rose, que é síndica, me conta um pouquinho a comodidade dos teus condôminos em ter uma máquina fantástica como essa. Eu resolvi procurar essa máquina porque eu tive um problema de segurança. Então, em função disso, eu procurei alguma coisa que não precisasse entrar muita gente de fora no condomínio. E a comodidade é excelente, porque as pessoas simplesmente descem, sábado, domingo, feriados, não precisa ficar esperando chegar um entregador de água, porque às vezes tu contratava uma água às 2 da tarde, o cara chegava às 5, daí tu tinha que ficar esperando todo esse tempo. E agora com isso não, a pessoa simplesmente desce, pega ou numa jarra ou num litrão. Pode vir de noite, descer aqui e pegar uma aguinha. A hora que ela quiser, ela vem, pega a água e um preço muito bom, bem acessível mesmo. Rafael Souza, me conta um pouquinho, a Purificata já está em vários locais e realmente essa questão da segurança é fundamental, mas além disso, a gente sabe que é uma água diferenciada. Qual a diferença da Purificata para uma água mineral, uma água de filtro de casa? Bom, como tu falou, a gente já está hoje em todo o estado do Rio Grande do Sul, estamos presentes nos 3 estados do sul do Brasil, agora estamos entrando em outros estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo. A qualidade da água, tá? Esse é o procedimento da máquina, tá? São 6 estágios de purificação. Se eu comparar hoje, por exemplo, com água mineral ou com uma água de filtro, tá? Por exemplo, a água do filtro. Os 3 processos mais básicos da máquina são os processos mais complexos dos filtros. Tá? Digamos que o filtro ele vai até 50% do que a máquina faz, certo? Esse equipamento ele é liberado pelo Inmetro, tá? Existe todo um processo de estudo em cima dele. Na verdade, esse projeto foi trazido em parceria dos Estados Unidos. Já é muito comum no hemisfério norte. Existem várias máquinas dessas operando tanto em condomínios, empresas e supermercados. Com relação especificamente à qualidade da água. A água passa por 6 estágios.
Desde os filtros mais comuns, que vão tirar gosto, cheiro e cor, detritos mais grossos, como coliformes fecais, sujeira, barro, tudo isso vem em excesso pelo encanamento. Hoje as cidades sofrem com encanamentos muito antigos, instalações mal feitas. Isso proporciona que a água que chega na tua torneira chegue em qualidade, uma qualidade que ela necessita de um grande número de esterilizador. O que é esse esterilizador? O cloro. Então, em cima disso, os filtros residenciais eles vão tirar o excesso de cloro e tentar amenizar gosto, cheiro e cor. O que o equipamento purificata vai fazer? Além disso tudo, tá, com um pouquinho mais de propriedade, vai tirar um pouco mais desse excesso, tem um procedimento interno chamado osmose reversa. Essa osmose reversa, ela vai tirar tudo o que é solúvel e desnecessário ao corpo humano na água. Vai ficar ali um mínimo de sais e minerais e vai ficar água pura. Em cima disso, ainda é feito um processo de esterilização, ou seja, a tua água é esterilizada. Elimina-se qualquer possibilidade de contaminação via água. Bactérias, vírus, isso tudo vai ser eliminado pelo processo de purificação da máquina. Fantástico. E agora mais um pouquinho da Cinti, que eu quero saber assim. Você já está há um tempo com a Purificata, trabalhando com essa máquina. Qual o benefício a olho nu tem sentido muita diferença? Sim, tem bastante diferença. As pessoas me agradecem bastante, até em função, o pagamento vem no DOC, né? Então não precisa desembolsar dinheiro nenhum, simplesmente vem no DOC todos os meses o valor da água. E todo mundo adora, assim, realmente aprovou, está aprovada. Provavelmente ela nunca mais vai sair daqui. Com relação ao custo, tá? Já que a Rosângela tocou no assunto, vou dar um exemplo em relação ao filtro residencial. Hoje, quando tu compra um filtro, além dele ter um custo elevado, tem a instalação e ainda tem uma taxa que às vezes é trimestral, semestral, anual, de troca dos elementos filtrantes. Tá? O equipamento Purificata, o morador ele paga exclusivamente a taxa e não tem nenhum custo além disso. Toda a manutenção, troca dos elementos filtrantes, quaisquer visitas técnicas oriundas no condomínio não são custos adicionais. Tá? Se a gente fizer o cálculo hoje de quanto um morador paga, por exemplo, aqui no condomínio a média hoje é de 10 a 15 reais a taxa mensal que um morador vai pagar para utilizar a máquina de forma ilimitada. Veja bem, um galão de água hoje, numa cidade como Porto Alegre, por exemplo, ele custa de 10 a 15 reais. Um galão de água, você vai pagar esse valor, dependendo do tamanho do condomínio, às vezes até um pouquinho menos, para o mês todo, para usar quantas vezes você quiser. Filtros. Hoje, dependendo do filtro, um elemento filtrante custa, uma troca de elementos filtrantes custa em torno de 80, 90 reais dos mais baratos. Se você fizer adequadamente, como pede, como manda a cartilha, 6 meses, você vai gastar ali de 160 a 200 reais ano em termos de filtros. A 10 reais por mês, mais ou menos, você gasta 120 reais e consome água da melhor qualidade de forma ilimitada. Ou seja, além de trazer um benefício enorme para a saúde, questão de quem tem problema de cálculo renal, enfim, de estar tomando uma água extremamente purificada, a questão financeira é inevitável não falar na economia, Rafa. Que bom que você tocou nesse assunto cálculo renal. Um dos motivos que nos levou a conhecer essa máquina foi justamente uma situação envolvendo isso. Tá? Hoje, a máquina ela proporciona para que pessoas que tenham tendência a cálculo renal ou já tenham isso, por ela ter uma eliminação de sais minerais pesados, que é aquilo que nosso organismo não necessita, ela é indicada. Então, qualquer médico que tenha o conhecimento dessa água vai indicar para pessoas que têm tendência a cálculo renal. Vamos deixar bem claro que é diferente de uma água mineral, que tem aquela quantidade enorme de sódio, metais pesados, enfim. Por isso que a gente está falando do benefício da saúde também. Bom, água mineral, tá? A gente procura não tocar muito no ponto, porque são produtos diferentes, mas vamos fazer um entendimento com relação à água mineral. Ela sai da fonte, ela é envasada, geralmente, e ela não passa por processos de ou purificação ou que venham a diminuir os excessos que hajam nessa água mineral. Se tu analisar hoje, toda água mineral tem lá uma nomenclatura do que tem nela. Nível de sódio, alcalinidade, uma série de conforme a fonte, né? O que a nossa máquina faz? Independente da água que entrar nela, se entrar água do mar nela, ela vai fazer um processo de purificação. Vai dessalinizar, vai tirar o excesso de sal, o excesso de mineral. Aquilo que não presta para o corpo humano, que é desnecessário ao corpo humano, vai sair. Coisa que nenhuma água mineral hoje consegue, porque ela vem pura da fonte. E para quem quer adquirir, como é que faz? O próprio síndico ou o consumidor em geral, como é que a gente
consegue contato com vocês? A gente localiza em redes sociais? Dá um pouquinho aí, uma luz para o nosso consumidor. Bom, a Purificata hoje ela está em franco crescimento. Hoje nós contamos com uma equipe comercial, a gente tem representante em quase todas as regiões do sul do Brasil, tá? Mas mesmo assim a gente conta com uma página, um site, uma página no Facebook, a gente faz ações diversas, a gente contata muito imobiliárias e nós temos uma equipe comercial que está constantemente visitando condomínios e apresentando o projeto para síndicos. Geralmente o nosso modelo de negócio é apresentar o projeto para o síndico leva para uma reunião de conselho ou para uma assembleia, a gente coloca a máquina no condomínio e a assembleia do condomínio tem a possibilidade de determinar se a máquina permanece ou não, para a inclusão daquela taxinha no DOC. Ricardo, Purificata, existe também a questão do meio ambiente, embalagens, como é que fica essa questão? Certo, Fernanda. Em primeiro lugar, o projeto todo da Purificata, ele foi desenvolvido com a intenção de incentivar a reutilização. Hoje no Brasil, como um exemplo, 4,7 milhões de embalagens plásticas são descartadas na natureza irregularmente. Como que seria o irregularmente? São embalagens abandonadas em estradas, parques, rios. A Purificata ela entra para buscar melhorias nessa condição. É incentivar a reutilização dessas embalagens. Não só na parte de evitar o descarte, mas também na parte de evitar a produção desse plástico, que também é tóxico para o meio ambiente. Então o projeto, além de todos os benefícios em relação à qualidade, pelos 6 estágios do tratamento da água, em relação à economia, a gente foca muito também nesta questão de sustentabilidade e preservação do meio ambiente. Para quem não entendeu e de repente não tenha ficado muito claro, a diferença da água mineral e da água purificada. Certo. Falar um pouquinho então do equipamento. Tá? O equipamento não é água mineral, é uma água filtrada, uma água purificada. E qual que seria a diferença? O excesso de minerais pesados, o excesso do sódio. No equipamento, a gente elimina todos esses minerais em excessos, que são os causadores, como exemplo, das pedras renais. A gente elimina o excesso do sódio, porque nós já consumimos o sal em excesso já através da alimentação, não existe a necessidade de fazer isso através da água, né? Então acho que a grande diferença seria essa. Existe uma diferença também em relação à reutilização da embalagem plástica. Porque no momento que o consumidor passa a reutilizar a sua embalagem, ele que mantém a segurança da higienização, ele sabe como ele está limpando aquele vasilhame, então é muito mais seguro e muito mais prático. Ele higienizou, ele veio até a máquina e ele coletou. Então a água filtrada, a água purificada, ela é recomendada para idosos, crianças, gestantes, pessoas com problemas renais, devido principalmente a esse excesso de minerais pesados e de sódio que a água mineral hoje possui. Agora eu vou explicar para vocês, então, como é que funcionam os 6 estágios de tratamento de água do equipamento Purificata. Por primeiro passo, o primeiro impacto que a água tem é um filtro chamado polipropileno, mais conhecido como filtro de PP. Ele tem uma micragem de 10, são 10 micras, é o filtro que recebe as partículas sólidas mais grossas. Quando a gente se refere a partículas sólidas, nós estamos falando de ferrugem, barro, poeira, de areia. Então o primeiro filtro ele é responsável para eliminar o que for partícula sólida grossa. O segundo filtro ele é um carvão ativado. Esse filtro ele foi desenvolvido para eliminar o excesso do cloro que tem na água, o gosto e o cheiro. O terceiro estágio ele também é um filtro de polipropileno, como eu estava explicando no filtro número 1, porém ele é 10 vezes mais fechado do que o primeiro filtro. Então ele fica responsável em retirar as partículas sólidas finas. O que passa pelo primeiro acaba sendo pego lá no terceiro filtro. O quarto filtro seria o que a gente chama de coração da máquina. É uma membrana de osmose reversa. Esta membrana ela é responsável pela eliminação de vírus, bactérias, pesticidas, ou seja, de uma certa forma, tudo que for solúvel e que se mistura com a água, o filtro número 4 ele tem a capacidade de retirar. O número 5 ele acaba sendo também um filtro de carvão ativado, para eliminação de gosto ou cheiro. E o número 6 é uma lâmpada de esterilização UV, conhecida como a lâmpada ultravioleta. Como o equipamento
ele acaba eliminando todo o excesso do cloro que vem na água, nós fizemos a esterilização da água no final através da lâmpada ultravioleta. Para deixar bem claro a diferença entre esterilização, o que o cloro faz na água hoje? O cloro ele é um esterilizante, ele é adicionado na água para eliminar bactérias. Hoje existem 3 formas de você esterilizar a água: cloro, ozônio e lâmpada UV. Como nós eliminamos 100% do cloro no equipamento, a gente acaba utilizando lá no último processo a lâmpada ultravioleta para realizar a esterilização da água. Através desse processo de 6 estágios, então, seguindo do 1 até o número 6, nós garantimos, certificado junto ao Inmetro, uma água 100% pura, muito mais leve, recomendada para idosos, crianças, gestantes, pessoas com problemas renais, uma água 100% segura, que eu confio a minha família, aos meus filhos, e recomendo você a confiar nessa água também. Muito obrigado. A facilidade da Rosângela chegando, então, para pegar a sua água a qualquer hora do dia, da noite, desce com segurança no condomínio, abastece o seu galão e mata a sua sede.